Olá, bem-vindos a mais uma live de saúde mental do Instituto Olhos da Alma Sã, Grupo dos Jungianos de Brasília, Clínica Social Jung Brasil e afiliados. E o tema de hoje vai ser sobre diagnóstico, os diagnósticos em saúde mental. Para que serve um diagnóstico? O que a gente faz com isso? Né? O excesso de diagnósticos, a quem que está servindo, para que lado que vai. E para discutir esse tema conosco, né, tá ali de Minas Gerais, a professora Mariana Sordan, também que é supervisora da nossa clínica social. Bem-vinda, professora. Obrigada, Jorge. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia. Bom dia. Está com a gente o professor lá de São Paulo, coordenador da Clínica Social de São Paulo, né, supervisor, professor Léo Tondato. Bem-vindo, professor. Bom dia. Bora. Bora. Está com a gente também da cidade de São Paulo hoje em peso, né? Professora Carla Chiari, também que é supervisora da Clínica Social. Bom dia, queridos. É um prazer estar aqui com vocês. Começar aí com essa temática tão importante. Vamos começar para os nossos, a turma que está assistindo a gente, ouvindo a gente, né? Ou até por telepatia, né, nos nossos meios de comunicação, começar falando para que serve o tal do diagnóstico. Será que esse negócio é mais importante? Não é? Eu vou jogar para os três. Quer começar, Mariana? Obrigada. Claro, é importante, né? Mas o que a gente está discutindo, eu acho que assim, é o que você brincou outro dia, né? Um toró de diagnósticos. Ele é importante, mas para que a gente entenda dentro de um processo, né? E não apenas o diagnóstico, também pelo diagnóstico. Primeiro, a gente precisa entender quem está dando, a quem está servindo isso, né? Como é que está sendo feito esse processo, se é confiável, se não é. A gente precisa ver o que é que está por trás também, inclusive dos sintomas, porque muitas vezes eles podem ser confundidos ou não corretamente vistos. Outro medo que eu acho que eu tenho bastante é quando chega um diagnóstico, e aí por essas vias às vezes meio tortas, né? Chega o diagnóstico, o indivíduo se realiza naquele diagnóstico, e aí ele comete ali algumas atitudes, mas ele não vai, né, buscar um tratamento. Então, quando a gente vai pensar em lançar olhares para isso, eu acho que a gente precisa entender o que é que vai fazer. Né? Então, o diagnóstico serve para que você busque uma conduta, para que você melhore os sintomas, para que você introduza esse indivíduo na sociedade, para que a gente reflita uma série de coisas na própria comunidade que esse indivíduo está, mas não para que se perca, né? Ou se justifique pelos atos ali. Maravilha. E aí, Léo Tondato, para que serve o tal do diagnóstico? Vamos começar por aqui, antes da gente expandir as ideias. Sim, senhor. Eu acho que, bom, primeiro, ele é válido, né? Ele serve. Eu acho que, eu estou bem na linha da Mari, acho que o problema é quando se usa, né? Primeiro, o uso do diagnóstico. Né? Então vamos falar do uso do diagnóstico. Qual que é a finalidade dessa tal criatura aí? Acho que o problema é quando se usa como um rótulo. Né? Que quando a gente. Ou para justificar atos. Né? Que quando a gente rotula alguém, nós não damos oportunidade, né, para a pessoa ser quem ela é. Ela fica fadada a esse rótulo. Né? Sem contar as próprias questões dos estigmas e afins. Né? Maravilha. Nossa professora de psicopatologia, vamos lá, Carla Chiari.
E aí, para que serve essa criatura do tal famigerado diagnóstico? Bom, vamos lá. Eu olho, o diagnóstico é necessário, muitas vezes é um indicativo de ajuda para essa pessoa, um direcionamento, né? Porém, contudo, entretanto, quem fez o diagnóstico, da onde veio esse diagnóstico, qual que é a avaliação métrica, né? A gente avalia a pessoa, faz então esse processo de diagnóstico com uma equipe multidisciplinar, todo mundo olhando para esse indivíduo, né, para se fechar um possível quadro em que a gente vai então, como um binóculo, olhar para além dessa pessoa e ajudar nesse caminho. Então serve como uma métrica, né? Vou colocar essa pessoa até porque o diagnóstico veio de uma evolução da ciência, né? A gente olha a evolução, por exemplo, de quadros de psicose lá atrás, né? Que não se tinha medicação, era um outro tipo de tratamento para as avaliações de hoje, por exemplo, né? A gente já tem uma medicação, essa pessoa pode ser inserida normalmente na sociedade, exceto com algumas questões, né? O acompanhamento e tudo mais. Então, se a gente for olhar lá atrás e hoje, a qualidade, né, de vida de muitas pessoas melhoraram com os diagnósticos, com as medicações, com os acompanhamentos psicoterapêuticos. O que está acontecendo hoje, né, é uma overdose de diagnósticos que me assusta, né? Ok, a gente já vai entrar nisso aí, Me professorinha. assusta. Assim, daqui a pouquinho nós vamos falar disso aí. Aguenta a mão, Eu aguenta a mão um pouquinho, tá? segurei. Eu gosto muito, gente, quando a gente pega a prática da psicoterapia de Carl Gustav Jung. Você tem ele aí para botar na telinha aí, Léo? Leva o homem em biblioteca. Vou Né? pegar. Pega aí. Acho que é o volume 16, né? Salvo erro. Gente, eu sou ruim para data, sou ruim para decorar o volume, tá? Mas o Mas primeiro depois, capítulo, né, o primeiro capítulo da prática da psicoterapia, Jung bate pesado nessa temática sobre diagnóstico, porque é uma linguagem de saúde, é importante para orientar os primeiros passos do profissional. Sem diagnóstico, eu falo que nós temos hoje também um excesso de negação também de diagnóstico. A gente tem os dois lados. Ou toró de diagnóstico, tá? Que é diagnosticado demais e com erros, e eu quero falar sobre os erros de diagnóstico, que quando você trabalha chutando demais, né? Eu recebo aqui vários pacientes com erros diagnósticos claros, gritantes, porque a pessoa tem transtorno bipolar e chega, né, com um diagnóstico de transtorno de ansiedade, déficit de atenção, né, espinhela caída, né, flatulência. Resumindo, a pessoa, hoje você vê o profissional de saúde errando na anamnese, errando na avaliação, chutando para tudo quanto é lado. E o que me assusta hoje é que, às vezes, né, profissionais que fazem avaliação neuropsicológica extremamente mal qualificados, porque Tá não aqui tem o uma volume. avaliação. Ó, é o 16. Fala que 16. acertei. Oh, Você meu Deus, eu estou acertando. acertou! Ai, Acertei, aleluia! Eu erro demais, gente. Eu sou péssimo para data, decorar número. Saudade da minha professora Você de não está matemática. só, Jorge. Hã? Você não está só também. Eu erro demais, né? Mas tá bom, volume 16. Primeiro, aliás, esse livro é obrigatório sobre essa discussão nossa. Né? Por quê? Gente, eu acho muito importante, primeiro, não negar o diagnóstico. Até porque você pega casos aí gritantes, que a pessoa tem, por exemplo, um transtorno, como um transtorno bipolar, e ela foge do diagnóstico. Ela joga o diagnóstico na sombra, nega que ela não tem, não, eu não tenho nada, eu sou um poeta incompreendido, sabe? Eu sou a ovelha negra da família mesmo, está tudo certo, e vai. Então, se de um lado a gente tem o problema do estigma, do outro a gente tem também o problema da negação do diagnóstico. Né? Tá? Mas é importante, porque é uma linguagem, é um passo inicial. Se você não conhecer os sintomas, não conhecer a doença, fica muito difícil qualquer forma de tratamento. Não, professora Carla, deixa eu começar contigo aí, vamos pela psicopatologia.
Se a gente não observar esses sintomas, né, analisar eles e pensar, tá, a pessoa está vindo com uma dinâmica psíquica diferente, preciso olhar para isso. Você estava falando do quadro bipolar, né, Jorge? Quantos diagnósticos errados também, né, de pessoas que apresentam um quadro, vem um outro colega ou um outro profissional e fala, não, você não é bipolar, não, isso é só ansiedade. E aí a pessoa vem, né, armada, eu só tenho ansiedade. E a pessoa vai percebendo que ela está oscilando, né? Porque o transtorno de humor, ela percebe e o outro ao redor percebe. Então, não tem como a gente não olhar para esse indivíduo, né? Às vezes eu brinco, né? Não sei quem que eu estou atendendo hoje da mesma pessoa, né? Porque oscila. Não tem como, gente. Então, o nosso trabalho também como terapeuta é observar essa pessoa e observar o mundo que ela traz. E a gente também traz um mundo. Por isso que o profissional, né? Eu brinco que tem 3 tipos de psicólogo: o que se formou em psicologia, tem lá o título. O psicólogo que acha que é Deus, aí, né? Vou salvar todo mundo, vou dar conta. E o psicoterapeuta, que somos nós 4 aqui, ó. A gente olha e fala, tá bom. Acho que dá. E é gritante, Carla, quando a gente percebe que 30% dos psicólogos viram psicoterapeutas. 70% vai para outras áreas. Não é todo mundo que é psicólogo que consegue praticar a prática da terapia, inclusive porque também não sabe lidar com o diagnóstico. Né? Quer comentar, Mariana, Léo? Você ia falar? Léo, você quer ir? Tá. Eu concordo muito com o que a Carla está falando. Aliás, vocês dois comentaram, porque eu acho que, assim, por um lado da balança, a gente tem o subdiagnóstico. Então, as pessoas que elas se recusam a se diagnosticarem corretamente, apesar de, como a Carla estava falando, né, do bipolar, ele vai percebendo que ele tem um algo a mais, né? Ele vai percebendo que ele tem umas oscilações ali que não deveriam estar. Então, eu acho que eu abri um pouco pessoal ali, tanto com autismo quanto com TDA. Via de regra, aliás, os dois estão juntos, né? São diagnosticados juntos, até bem questionável isso, né? Como é que você vai... Mas, enfim, meio que uma coisa compreende a outra, mas eu acho que também tem isso. O autismo tem, por um lado, um subdiagnóstico, então, de pais que se recusam mesmo a olhar para essa criança, a entender que aqueles comportamentos precisam de um olhar mais acurado, precisam de um cuidado maior, né? E que a qualidade de vida para aquela criança podia ser melhor. E tem o TDA. E aí, assim, eu peço ajuda até dos meus colegas. Será que a gente tem alguma ferramenta realmente potente ou realmente acurada para poder diagnosticar a diferença entre um TDA que venha oriundo das telas, né? Que seja oriundo das telas, do excesso das telas, e algum transtorno neurológico, tenha realmente alguma coisa desde antes. Será que a gente hoje em dia consegue fazer essa diferença? Né? Porque a gente já tem inúmeros estudos que vão dizer, olha, o excesso de telas provoca déficit de atenção, consequentemente você vai ter problemas de memória, consequentemente você vai ter outras questões na vida. Eu não sei, eu não consigo fazer essa diferenciação sem antes tirar a tela, né? E aí conseguir compreender. Né? E parece que isso é invisível. E aí as pessoas, esse diagnóstico ele se popularizou num tanto e as pessoas se regozijam disso. Eu tenho TDA. Não, minha gente, TDA é uma coisa séria. Você tem que buscar ajuda, você tem que olhar, fazer uma métrica muito bem feita, muito cuidadosa, observar todos esses elementos por trás. Né? Uma vez diagnosticado, pensado, a gente trata com remédio, a gente trata com profissionais que vão treinar a nossa atenção, com algumas condutas que precisam ser feitas, uma psicoterapia muito acurada, muito boa. O outro a gente trata o vício da tela, diferente. Né? Então, eu acho que isso precisa ser pensado. Né? Com certeza, professora Mariana. E aí, Léo?
Olha, eu ia falar que tem um doutor muito famoso, que eu vejo muita gente se diagnosticando por ele, se chama Dr. Google. Você consegue um diagnóstico de TDA, de tuberculose e lepra ao mesmo tempo. Ah, e câncer terminal também. Então, você consegue ter 2 dias de vida ao mesmo tempo. Deus o livre, Léo, fala isso não, vai. Sabe? Não, porque eu vejo, né, como as meninas estavam falando, né? Eu vejo, não, eu vi, às vezes, sei lá, às vezes eu sou meio desatento, aí já coloca o nome, né? Já coloca o rótulo, sem saber as especificidades, né? O tratamento, né? O que eu recebo, por exemplo, lá na ONG, de pedidos de avaliação neuropsicológica, entendeu? E aí eu vejo pais desinformados ou negando, escola rotulando o menino ou a menina, né? Assim, eu vejo isso pipocando mesmo, né? Não, porque sei lá, ele tem suspeita de autismo. Tá, mas, Lé- né? Léo, e é curioso hoje, né, o tanto que virou, né, todo mundo tem um palpite, todo mundo interfere na área de saúde, Uhum, né, essa questão que é interessante, você vê, a pessoa já chega até com um diagnóstico pronto. Quem que deu o diagnóstico? Com todo respeito, foi a professora. exato. É baseado em qual critério, né? Sabe? Com todo respeito aos professores, que são profissionais que às vezes ficam muito mais tempo até com a pessoa, com o aluno, do que nós. Mas isso é muito sério. Até porque a gente fala do diagnóstico como um estigma. O Goffman, né? Uhum. O rótulo. Eu acho que tem uma linha, talvez mais tênue, entre você observar que tem alguma coisa errada e realizar os encaminhamentos necessários, do que você colocar o carimbo e estigmatizar já, sem Tá, uma avaliação, né, pronta. mas aqui eu quero ser provocativo. Por que que hoje a psicologia ela virou um batedor de carimbo e não um agente de tratamento? Acho que de forma geral parece que a área da saúde, né, Jorge, de alguma forma, porque eu também vejo, médicos até olha, é uma coisa absolutamente revoltante, com muito aparato, acadêmico, e que se dá o direito, de se dá a liberdade de bater o olho, por exemplo, numa criança e diagnosticar autismo em 30 Numa minutos. consulta de 5 minutos, né, professora? Quer dizer, o que está acontecendo? O que está acontecendo, né? Isso daqui está servindo a quem, no final das contas? Que eu acho que foi a grande proposição, assim. A quem que está servindo esses diagnósticos, essa chuva de diagnósticos? E aí, professora Carla, o É, que da você gente, acha disso? da gente, né, receber eu recebi uma criança no consultório outro dia, achei tão interessante essa situação. A menina veio com 3 diagnósticos. A mãe me entregou aquele monte de papel, eu falei: "Tá, eu quero conversar com a senhora primeiro". Aí larguei os papéis de lado, bem simbólico, assim, eu nem percebi, a hora que eu vi "Então tá bom". Comecei a conversar com ela, tentei entender a rotina, aí nós não conseguimos terminar a anamnese do jeito que eu queria, falei para ela: "Eu gostaria que a senhora retornasse". Demorou quase 3 semanas para eu conseguir terminar a anamnese, não é mesmo? Isso dá trabalho, muito trabalho. A menina arrancava os cabelos e tinha uma condição de ficar se cutucando, uma criança de 6 anos, com uma questão de fala. Então são essas 3 coisas que a mãe me trouxe como queixa, né, que eu olhei e nem olhei os diagnósticos, eu deixei de lado, larguei aquele ela me deixou falei: "Eu vou olhar com calma".
depois que eu terminei a anamnese, que eu fui ler o que estava escrito. Adivinha, um diagnóstico de autismo com déficit de atenção, que foi o que a Mariana colocou. Então, isso dá trabalho, né? Eu não fechei nada ainda, na verdade, eu só mandei para a fono porque eu tenho um problema de fala. Sabe quando a gente volta no degrau e olha o beabá? A criança tem um problema de fala. Vamos resolver a fala? Vamos olhar o resto com calma? Então, isso, Jorge, dá muito trabalho. Porque eu não estou olhando só o diagnóstico, porque aí eu resolvo o meu problema, coloco o meu carimbo e me sinto poderosa. Porque eu vejo isso, tá, gente? A questão. E eu tenho, na verdade, muito receio de diagnosticar alguém, porque eu sei que isso pode gerar, na verdade, não coisas tão boas, às vezes coisas ruins. Exato, E a gente tem exato. família. Olha como dá né? Tudo isso gera, né, uma escala do pai olhar e falar: essa profissional é incompetente, porque ela não fechou o diagnóstico em 2 sessões, né? É isso mesmo. Esquecendo, né, Carla, a gravidade que é um diagnóstico de autismo. Isso é muito sério. E aqui a gente entra numa outra temática que eu falo muito, inclusive com os meus alunos, com os colegas supervisores, da importância de uma anamnese muito bem feita. A gente tem que ter tempo hábil para virar a pessoa literalmente no avesso. Escarafunchar o que está acontecendo em toda amplidão, né? Porque às vezes você tem um sintoma físico que é decorrente de alguma coisa psicológica ou vice-versa. E as pessoas hoje têm preguiça ou não sabem fazer anamnese. E aí a gente vê esse problema gravíssimo na área de saúde, né? E aí, Léo, começar contigo aí. O que você acha disso? Um fast food de diagnóstico. Exato, olhômetro, né? Consulta de 5 minutos, entra por uma porta, já sai com a receita. Toma, né? Toda vez que eu recebo um paciente que sai de uma avaliação neuropsicológica com 3 diagnósticos diferentes, eu falo: o que você acha disso? Erro. É erro de avaliação psicodinâmica. Uhum. E aí, Léo? Eu estava ouvindo vocês, né, e lembrei de uma vez que chegou uma pessoa para mim: não, mas eu tenho. Que era? Eu sou borderline, com um núcleo bipolar, com não sei o que. Eu falei: nossa, gente, mas tanta coisa assim? Excludentes, né, Léo? Exato, eu falei. Naturalmente excludentes. Eu virei para si e pensei: nossa, gente. E aí falou tudo, não, porque eu tenho um histórico assim, 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 tal, tal, tal. Deixa a pessoa falar, né? Que ela falou tudo. Ela falou: bom, agora você pode falar. Eu falei: bom, obrigado, pelo menos, né? Gente, às vezes a ironia bate fica aqui. Mas o que acontece? Eu falei: obrigado. Mas eu tive uma aula de borderline, eu tive uma aula de bipolar, tive uma aula disso, mas eu não tive uma aula de quem você é. Será que a gente pode começar com quem você é? Porque eu não quero o histórico do border, do bipolar, eu quero o histórico como pessoa. Me interessa aqui também estar conectado com você e ouvir a sua experiência, não a sua descrição de uma doença. Maravilha, Léo. E é engraçado, porque Jung fala disso no volume 16, na prática da psicoterapia, da gente utilizar do diagnóstico, mas não abandonar o ser. A grande tacada desse primeiro e segundo capítulo do livro do Jung, da prática da psicoterapia, está exatamente nisso, né? E aí, Mariana? Então, eu vou puxar esse gancho aí, né? Eu tô pensando aqui muito no Louvre, quando ele fala assim, transtorno déficit de natureza. Ele diz assim, o tanto que a gente passou a diagnosticar as doenças, né, os transtornos,
mas muito baseado no desconhecimento total da natureza. E aí eu pego aqui um exemplo, né? Uma coisa é eu diagnosticar uma criança de, sei lá, né, no pico aí de energia, uns 5, 6 anos, né, a hora que ela tá bem, eu diagnostico essa criança como hiperativa. Mas como é que é essa criança? É uma criança que está correndo por aí, né, que ela tem esse acesso à natureza, que ela pode brincar, que ela pode pular, que ela pode extravasar isso de alguma forma, e ainda assim ela está tendo alguma questão que a gente precisa ver. É essa criança que eu estou diagnosticando, ou é uma criança que continua tendo a mesma energia, a mesma idade, mas ela está trancada dentro de um apartamento, né? Então, assim, um próprio desconhecimento, eu acho que daí não se refere somente ao profissional de saúde, mas acho que a gente como um todo, né? Meu trabalho hoje em dia está indo muito nesse caminho de a gente se desconectou de elementos que são absolutamente naturais da nossa vida, né? Então a gente está com um tamanho de consciência tão grande que a gente só consegue olhar esse diagnóstico, que é o que o Léo está falando, assim, a gente não vê o que está por trás desse eu, né? Isso aqui é natural? Será que isso aqui não faz parte de uma personalidade? Uma personalidade, muitas aspas aqui, inconveniente, né? Uma criança hiperativa, aliás, hiperativa não, uma criança saudável, ela é absolutamente inconveniente para uma sala de aula, para um meio social, porque ela incomoda mesmo. Ela quer brincar, ela quer falar, ela quer pontuar, ela quer ser. Né? Isso faz parte da nossa natureza, esse desabrochar, esse conhecer, esse tocar. E isso não é bem visto, né? Então vamos diagnosticar e vamos medicar, porque senão ela fica quietinha, ela não dá trabalho. Então tem esses desconhecimentos, eu acho, do que é a própria natureza, né? Do que é ficar bravo, se eu fico triste, naturalmente você está depressivo, né? Não tem uma tristeza que ela serve a uma psique, que é uma investigação de todas essas atitudes que esse indivíduo está tendo, de como esse indivíduo está se sentindo. Quer dizer, algumas vezes esse sentimento ele provoca mesmo essa imersão no eu. Não, não, tá triste, incomoda, dói. Esse indivíduo ele não produz, né? Mariana, mas você está trazendo um tema aqui que eu acho até bem instigante, que hoje a galera também quer medicalizar e diagnosticar a vida, né? Exato, Jorge. Sabe, se você está sorrindo muito, você tem não sei o quê. Se você está triste, é não sei o quê. Né? Tadinho da gente com a natureza, né? Falando em natureza, eu ganhei um cachecol aqui. Vocês estão vendo meu cachecol? Sim! Ô, menino lindo! Deitou aqui no meu pescoço, né? A banho de natureza. E tem gente que, eu não posso que eu tenho alergia, que eu não vou, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo. É tão interessante, até a fala do Léo, porque às vezes a pessoa começa a utilizar o diagnóstico como escudo para o ser. Olha, e é tão curioso esse discurso, né? Eu não brinco com gato, né, cachecol? Esse aqui é o tom, gente, né? Que eu tenho alergia. E será que tem mesmo? E aí, Carla? Quantas vezes você chegou perto de um gato para fechar o diagnóstico de alergia, né? O que faz, né, gente? O meu filho, ele tem, só que ele tem 5 gatos em casa. Ele tem, mas ele não vai deixar os 5 gatos de longe de jeito nenhum. Ele vai lavar, ele vai brincar, vai lavar a mão, o rosto, resolveu. Não vai deixar de ter gato, né? E aí que a gente cai num problema grave da nossa civilização, que é a alergia de viver, né? Essa doença está pesada, né? Porque se o filho vive, a gente tem que medicalizar. Tem uma questão aqui meio Tá. complicada, né? De não dar espaço para o ser ser. E um ser único, né, Jorge? Cada um nesse mundo é um ser único. Tem a própria história, as próprias verdades, os próprios olhares. Se a gente coloca todo mundo numa caixinha só, você anula essa pessoa. Respondendo, talvez de uma maneira até mais direta, os diagnósticos servem para congelar essa pessoa no mundo e transformar ela em zumbi.
porque ela não consegue ser quem ela é, né? Que o processo de individuação é você ser quem você é na sua totalidade. Então, por exemplo, eu tenho um diagnóstico de síndrome do ovário policístico, mas é um diagnóstico que me acompanha desde quando eu tenho 13 anos de idade. É um diagnóstico biológico que afeta, entre outras áreas. Eu poderia anular isso e fingir que isso não existe, ou dizer, tá, eu tenho isso, o que isso vai me transformar, né? Eu brinco que, às vezes, o que a gente tem transforma a gente quando a gente lida com isso, né? Não é uma... E Carla, você está falando uma coisa muito importante, que eu presto muita atenção nas anamneses que eu faço com os meus pacientes, porque a pessoa chega invariavelmente ou com um diagnóstico errado, ou com um diagnóstico, mas seja lá com o que for, como o indivíduo interage com isso. Tá, é uma depressão? Legal, mas como você está vivendo essa depressão? Como é Isso, para cara. você? Isso, como é para você essa depressão? E talvez, vamos olhar, né? Outro dia um rapaz, ele falou assim para mim, achei tão interessante no atendimento, hoje eu estou triste, eu só não sei por que ainda, mas eu tô triste. E aí nós terminamos o atendimento, ele falou, continuo triste, né? Para o terapeuta, a gente pensa, frustra um pouco, né? Porque eu também não consegui ajudar ele, tá tudo bem, não consegui, né? Mas eu tô triste agora, entendendo que eu posso falar sobre essa tristeza. Eu acho que a minha depressão é isso. Foi ele que trouxe, né? Muito Que bom. lindo. Lindo, né? Me marcou, eu até anotei essa frase, ó, tá vendo? Tô até contando para vocês porque me marcou. Então, cada um vai viver a sua depressão, a sua tristeza, o seu diagnóstico do jeito que se é, né? A beleza, o Jung, ele foi maravilhoso nisso. Maravilhoso. Ele conseguiu, e a gente às vezes não pode perder, né, os junguianos, esse olhar de dizer eu não sei nada sobre o outro. A partir do momento que eu não sei nada sobre o outro, eu vou aprender com ele e a gente vai trocar essa relação e a gente vai aprender muito sobre isso. Então, muito bom. E a gente vai chamar isso de uma anamnese estendida, que é o início de uma prática de psicoterapia, que também está aí no livro A Prática da Psicoterapia, que é a compreensão do que essa pessoa traz, queixa inicial, como é que isso se desdobra numa outra queixa, que vai ser o nosso grande material de trabalho estendido para a gente poder fazer uma psicoterapia bem feita, né, Mariana? Léo, enquanto a Mariana vai cutucando aqui, pega o Psiquiatria Junguiana aí, que eu já vou falar uma questão sobre ele aí também, né? Ah, bom, peraí. Está O no homem dos e-book ou livros, não? né? Né? E aí, Mariana, o que você me diz disso aí que a Carla acabou de falar? Não, eu concordo veementemente, porque daí a gente precisa fazer esse exame, né? Do que eu estou sentindo. Eu acho que primeiro começa aí, né? As pessoas, hoje em dia, elas estão tão distanciadas que elas não conseguem mais nomear, né? Ontem mesmo estava falando lá na rede social, assim, um tanto que a gente não se permite, muitas vezes, até sentir coisas diferentes sobre o mesmo objeto, porque a nossa sociedade, ela não suporta isso, né? Se você tá triste, você não tá feliz. Isso não pode acontecer, né? Uma pessoa triste, ela não produz, uma pessoa triste, ela incomoda as pessoas que estão ao redor. Eu preciso tirar a tristeza a qualquer custo. E aí é o que a Carla estava falando, mas espera aí, essa tristeza, ela serve esse indivíduo também. Ela serve para colocar esse indivíduo cara a cara. Daí é isso que vocês estão dizendo, né? Como quando o diagnóstico serve ao indivíduo e não ao sistema, à indústria, né? Então, quando esse diagnóstico serve ao indivíduo, eu me responsabilizo por isso. Eu não me escondo atrás disso, eu faço esse olhar, mas entendi que eu não consigo, por exemplo, no caso, né, do exemplo que a Carla deu, entendi que eu posso sentir tristeza, né? Não tem alguém aqui fora, alguém, né, dizendo para mim que eu não posso, mas eu estou me dando o direito. E eu estou me dando o direito, inclusive, de sustentar a minha tristeza. Quer dizer, não obedecer ao sistema. Olha lá, então o que isso está te trazendo? Né? Então, é quando o diagnóstico serve ao indivíduo.
Eu me Sim, responsabilizo e é e legal, faço. e é legal, Mariana, isso que você está falando, porque é quando a gente começa a particularizar e a trazer para o lado mais singular a experiência do indivíduo dentro do contexto dessa vivência, a experiência dessa tristeza, por exemplo, né? Que a elaboração que a gente tanto trouxe aí, né, um dos filmes que entrou aí na roda, do Divertidamente, se bem que eu tenho uma crítica muito pesada ao filme, num ponto que aquela sala de controle não existe, né? Me perdoe a turma do TCC e os coaches da vida, né? Mas você tem que elaborar a emoção, trazer o que está no inconsciente para a consciência, né? Dar uma poder falar daquilo que você está sentindo, até no sentido não só de falar, mas de compreender o que é aquilo que está se passando. E de forma diversa, né, Jorge? Eu brinquei ontem, assim, é uma flora diversa, o sentimento é uma flora, a natureza não tem isso? A gente tem todo tipo de árvore, todo tipo de rio, de água, de terra, então, todo tipo de sentimento também. A gente não precisa ficar escolhendo um ou outro, né, a gente E pode se como se a permitir. gente conseguisse escolher, né? Eu Americano, estou escolhendo. eu adoro americano por causa dessa ilusão que eles criam, né? Que a gente escolhe, você tem sala de controle, é muito delírio, né? Não, Léo, mostra aí Posso escolher psiquiatria não junguiana. sentir, né? Audácia. Tá, eu É, vou mostrar aqui, nós temos algumas críticas a ele, mas ele está aqui. É. é um livro que eu acho fenomenal, muito interessante. No primeiro capítulo ele também fala até da questão do nosso método, que ele é clínico, que para a psiquiatria é super importante compreender o que está acontecendo, não só no sentido nosológico, mas desse ser, essa percepção de ser. Né? E aí, Léo, dando Então, sequência aqui. olha, tem um amigo seu que está muito chateado que Eita, você lá vem. não o chamou para tomar aquela caipirinha, que hoje eu estou só na caipirinha, que sextou é dia de misturar manga com leite, dia de fazer maldade. Adoro maldade. Fala para ele que hoje tem roda de samba. Ele vai chegar lá. Ele vai chegar lá, eu vou logo atrás. Fala que tem roda de samba hoje, quintal do Jorjão. Ó, Jorge, você foi até o quintal, mas que beleza. É o meu xará. Eu sou o Jorginho, ele é o Jorjão. Mas eu queria trazer esse Deus para a gente pensar até na nossa prática, tá? Que é Apolo. Por quê? Apolo, né, ele pode trazer a luz e clareza para situações, ou seja, conscientizar situações. Mas o excesso de uma atitude apolínea traz distanciamento e cegueira. E a Coisa linda. frieza também, né? Exato, entendeu? E lembrar que Apolo teve como filho Asclépio, né? Que teve Panaceia, que é a deusa da cura, teve Aço, que é o deus dos remédios e dos modos de cura, né? Teve Egle, que é a deusa do resplendor saudável, Igeia, que é a preservação da saúde. Tá? Então, acho que, bom, até encontrar esses 5 que estão foragidos, né? Então, é meio complicado, né? Ô, Léo, Apolo, bora pra roda de samba hoje lá no Jorjão. Bora. você falou isso, que colocação mais linda isso. Eu até ontem estava escrevendo assim, algumas coisas, né, sobre isso, e aí eu me lembrei de uma frase que o Hillman fala, se não me engano, é no Puera Aeternos, ele fala assim: perto da luz é onde menos se enxerga. Né? Então, é exatamente a figuração disso que você está trazendo. Né? Assim, a consciência, se ela domina, olha quanta coisa ficou no oculto, né? Você está cego, você está isso que o Jorge falou, você está distanciado, né? Você está frio.
A medicina está indo por esse lugar, né? Acho que talvez dando nome aos bois, aquilo que a gente quer dizer, né? A medicina, a saúde, ela está indo muito por esse lugar, né? E aí é servir ao sistema Não, também, né? Cuidado. cara, Será que nós estamos falando de um excesso de um Apolo capitalista? Joguei e sai correndo. legal. Ô, delícia! Bota eles no rolê aí. Vamos embora. Carla, é muito curioso que uma das questões que mais me assusta na área da psicologia hoje, tá, é que todo mundo discute sintoma, mas psicodinâmica parece que foi expulsa da psicologia, né? Nossa, agora você me abraçou. Não apaixona não, que dá ruim, tá? Mas eu fico brincando com isso. Cadê a psicodinâmica, a avaliação psicodinâmica? Porque eu vejo todo mundo traçar as coisas como se fossem lineares, retas. E olha como é curioso, a gente está falando da psicologia analítica, mas na construção da psicanálise, Freud já falava, né, de aspectos dinâmicos, econômicos, tópicos. A Cara, gente jogamos tudo isso fora. sim, Jogamos fora mesmo, é isso. é isso. Eu enxergo a psicanálise e a comportamental muito patriarcais, tá? Dentro de um aspecto, né? E a gente está mais na alteridade, os junguianos, porque a gente olha para frente e para trás, a gente olha para a consciência e para o inconsciente, a gente fica fazendo essa psicodinâmica, né? E um dia me fizeram uma pergunta: quando que a anamnese acaba? Quando acaba, gente? Nunca. Quando você morre, mesmo assim. Quando você morre, porque você está olhando para aquele indivíduo na sua totalidade. Isso é o processo psicodinâmico. Se eu fatio ele, eu estou indo para outra esfera, né? Quando o Jorge me traz isso, eu brinquei que ele me abraça, porque ele está me trazendo a totalidade. Eu já sou apaixonado por você em outros sentidos, tá? Tá, tranquilo. Mas é E curioso isso, respondi. que Ó, a respondeu. permissão do sentimento aí, ó. É o Sim, sentimento. mas o que eu fico brincando com isso? Vários dos erros clássicos que eu tenho observado, seja de psiquiatra, de assistente social, de equipe de saúde, de colega psicólogo, acontece quando você não avalia a psicodinâmica do processo. Ah, você olha lá um sintoma e você cria uma história a partir daquele sintoma. É. Léo, inventar historinhas, olha que coisa legal. Eu acho, né? Não é ter certeza de nada, não. Eu acho. Ou quando É, eu tenho certeza, a certeza está muito errada, né? Está baseada em também. parâmetros frágeis. Parâmetro patriarcal, né? É um parâmetro patriarcal. E aí, esse é o risco, tá? Da gente olhar para. Desculpa, Mariana, te cortei. O risco da gente tirar essa totalidade da pessoa quando a gente olha e coloca ela nessa caixinha, porque ela está a serviço também a um ego, né, gente? Um processo egóico. Então, eu sei, você não sabe nada. Ué, mas a história é de quem? Né? Só que aí a gente cai no outro também livro aí que o Léo com certeza tem lá, Adolf Craig, que gastou uns 10 anos para aprender a falar esse nome, o abuso de poder em psicoterapia, que aí você não está falando, né, de um olhar a um indivíduo sobre um processo. A gente está falando de exercício de poder. Eu que sei, eu que mando, você não sabe nada, né, e aí vai. Eu queria até pegar uma coisa que a Carlinha falou. Eu acho que eu fiquei inspirado. Eu acho que tô inspirado. Baixou o caboclo falador aqui. Eu acho que a psicologia analítica ela é bifronte, né? Igual o olhar de Janos. Olha para os dois lados, né? E a gente justamente critica a unilateralidade, né? Sim, porque e principalmente quando essa unilateralidade começa a se prestar a ser rasa. Erro diagnóstico, não olhar o sujeito por trás daquele rótulo, perder a noção de psicodinâmica.
Que aí a gente está falando de processos de saúde que vão ser superficiais, não vão atender, vão ampliar a demanda vai ficar cronificada, você não vai ver melhora no paciente. É quando o diagnóstico ele não está aliado à responsabilidade, né, Jorge? Eu acho que tanto de quem diagnostica, tanto de quem recebe o diagnóstico, né? Então, Mas assim, é triste, Mariana, a gente falar disso, para mim me entristece, porque a gente está falando de um profissional que seja uma pessoa que está atendendo no serviço público, ela recebe por isso, e a gente paga imposto por isso, seja um profissional particular. Era de se esperar que ele fizesse pelo menos aquilo que ele se presta na vida bem feito, né? Aí o que a gente vê é um toró de desastres, né? É um toró, sabe, de chuta para qualquer lado, se pegar tá certo, né? Só mas que é por isso o paciente, quando não vê resultado, quando ele não vê melhora, ele vai sair falando mal de você. E aí? ou quando ele não tem esse diagnóstico, muitas vezes, né, para fazer essa para fazer essa defesa aí também com o meio que ele vive, né? Porque eu acho que, de novo, essa questão da responsabilidade, talvez ela precisa ser mais trazida, né? Acho que esse olhar que a gente está trazendo aqui é o crítico. E é isso que precisa ser popularizado, né? Porque é tanto isso que você está falando, Jorge, do profissional, ele precisa se responsabilizar pelo que ele está falando, até pela cadeia, né, do processo. Eu preciso me responsabilizar pelos profissionais que eu também estou colocando em jogo dentro do que deveria ser, de novo, né, um processo, né, o psicólogo, eu vou olhar qual é a formação dessa pessoa, né, qual que é a implicação desse indivíduo com tudo que ele tá se prestando a estudar e a diagnosticar, mas também do próprio indivíduo que, quando recebe esse diagnóstico, se é que ele recebe, né, como o Léo falou, quando não é oriundo ali do Google, mas quando ele recebe, ele também tem a responsabilidade de fazer algo com aquilo, né? Então, essa Porque, coisa do Mariana, TDA. sim, Mariana, Léo, a gente entrou numa seara até de discussão, que está tendo essa crítica internacional aos serviços de saúde que invisibilizam os pacientes, quando esse paciente começa a dar trabalho. Aí ele é o caso que o CAPS não quer atender, que ele questiona demais, por que eu não estou melhorando? Né? Por que o diagnóstico não está certo? Aí começou a dar trabalho no CAPS, não, ó, a gente não vai ter vaga para você essa semana. Tá? E os serviços de saúde fazem muito isso, né? Principalmente quando não existe resultado. E um resultado que advém inicialmente já de uma escuta que não foi feita, de uma anamnese mal aplicada. Tá? Resumindo, começou tudo errado, seguiu errado e aquilo uma hora vai estourar. Né? E aí, Léo? Trocando em 9 minutos. Trocando em miúdos, o Tchan já dizia: pau que nasce torto, nunca se endireita. Passou! Porque aprender essa, gente. Faltou o tchê, 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 tchê. Faz as meninas fazendo. Vai coreografia aí, Carla Mariana. Tchê, 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 tchê. Ainda vou ser expulso. Mas Olha é a legal. sombra da conversa. Mas a gente está brincando aqui com um tema que é gravíssimo, gente. Exato. Porque o serviço tem CNPJ, o CAPS tem CNPJ, o profissional tem CPF. E aí, você vai pagar esse preço de fazer a coisa errada? Vale a pena? E aí? Eu vou pedir para cada um começar suas considerações finais, para a gente poder já estar se preparando para o encerramento dessa live, que é outro tema também que não fecha. Né? Quem quer começar? Começa, Léo. Você fala, bora, eu boro.
Bom, eu acho que, como você falou, é um tema que não se esgota, é um tema que não fecha. Acho que procure procure informação, procure o processo com um profissional qualificado, né? Cuidado com diagnósticos miojo, que depois de 3 minutos está pronto, né? E sempre faça análise, porque ninguém é obrigado a lidar com sua loucura. Obrigado, pessoal. Nós que agradecemos. Professora Carla. Vamos lá. Eu quero agradecer a oportunidade de estar com vocês. Eu sempre aprendo coisas, né, novas, troco. Então é sempre um prazer estar aqui e trazer um pouquinho, acho que a mensagem, né, que todos nós falamos muito hoje, da necessidade de ir com calma nas coisas, no processo de avaliação. Uma boa avaliação chega a demorar até 2 anos para se fechar. Então, não é uma coisa tão simples. Precisa de uma equipe multidisciplinar, de uma avaliação de condutas, de possibilidades, e também desse trabalho com a família, quando é no caso de crianças, né? Além, o que vem depois desse diagnóstico, né? Todo esse luto dessa criança que às vezes veio e teve-se uma imagem do que era essa criança e como é essa criança real, e como é a gente na vida também, né? Então, todo esse processo de psicoterapia, de modo geral, vai ajudar, né? Então, busquem ajuda, né? E fica aí a minha mensagem. Vamos com calma, muita calma, mas vamos atrás dos problemas. Negar não é bom, né? Fingir que não existe não é bom, e aceitar qualquer coisa também não é bom, né? Acho que é isso, Jorge. Isso, queridos. Obrigada, viu? Professora Mariana. Eu acho que eu completaria, né? Vai atrás de um bom profissional, mas também tenha um senso crítico, né? Busque aí muita informação para poder até questionar se for algo que está meio estranho, né? Busque análise, tenha responsabilidade com o diagnóstico, com a falta dele, né? Então, de novo, o diagnóstico é um processo, né? Com vários elos, né, dentro dessa corrente, e definitivamente a análise ela precisa existir, porque a gente precisa dar conta desses sintomas que levaram ao questionamento de um diagnóstico. Não está tudo bem, não, esse diagnóstico ficar solto. E acho que sempre observando, né, acho que foram palavras-chave aqui que a gente trouxe, né, acho que a crítica, a responsabilidade, tanto do profissional quanto da pessoa que recebe esse diagnóstico, e também olhar isso no todo, né, está servindo a quê? Que está fora esse sistema, ou está servindo a esse processo de individuação. Muito obrigada pelo espaço, pela essa conversa tão gostosa. É sempre muito gostoso participar. Eu me sinto grata. É isso. Maravilha. Gente, eu gosto muito de falar, né, que diagnóstico é importante, mas, gente, a palavra sol não define o calor do sol. Porque a experiência ela vai muito além do diagnóstico. Então, a gente tem que ter essa compreensão dessa totalidade. Tanto é que eu falo que na prática clínica, o diagnóstico tem que ser da individuação, né? A percepção da realização de vida, onde é que ela está, onde é que está a tua energia vital, para que lado que ela vai, para além, inclusive, dos diagnósticos nosológicos, né? Senão a gente discute muita matéria, né? O arroz e feijão esquece o sentido da vida. Então, atenção, né? Mais seriedade quando for traçar, que eu estou cansado de ver colega, estou querendo ganhar dinheiro, vou ficar aplicando o teste, que eu acho válido de um lado, mas é tão pequeno do outro, porque às vezes você esquece de olhar para aquela pessoa que está ali por trás do teste, né? Nós temos alma, temos coração, temos um sentido de vida, apesar dos testes e das avaliações, tá? Fica aí a deixa. Valeu, gente. Até a próxima.
Até a próxima. Obrigada a todos. Tchau, tchau.